Graça e paz, irmãos, aqui é o pastor Peterson da Esperança em Cristo e mais uma vez eu quero partilhar com você um texto da Palavra de Deus e para isso eu quero usar o Salmo de número 43. Vamos ao texto. Faz-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos, pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus, porque você está assim tão triste, ó minha alma, porque está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, e ele é o meu Salvador e o meu Deus. Veja, muitos dizem que esse Salmo 43 ele é um complemento do Salmo 42, o seu antecessor, mas eu não quero entrar nessas questões, eu quero apenas falar sobre o texto que nós lemos aqui, né? E como tema dessa mensagem, eu defini da seguinte forma: a esperança que devemos ter. Veja, meus amados, nós não sabemos aqui qual é o contexto de vida do poeta bíblico neste salmo, mas podemos perceber que o seu sofrimento estava perturbando o coração. Ele não diz claramente o que é que estava afligido, ele fala de uma nação infiel, ele fala de um povo infiel, né, melhor dizendo assim, livrar de homens traidores e perversos. Então ele estava vivendo um momento difícil na sua vida, mas nós não fala muito específico sobre esse contexto, né, de como era a sua vida nesse contexto. Mas é bem verdade que em nossas vidas nós experimentamos acontecimentos que nos atingem e que nos marcam. Somos visitados diariamente por preocupações que drenam as nossas forças. Podemos incluir aqui as perdas, as doenças, violências, desastres, tudo aquilo que está à nossa volta que acaba nos desgastando, né? Não só fisicamente, mas também espiritualmente. Porque são momentos que nos levam como um abate, né? Como um round de uma luta, né? E são nesses momentos que nós olhamos até para um horizonte e não vemos perspectivas de mudança ou de uma vitória sobre o inimigo que nos perturba. É momentos assim que a gente acaba às vezes repensando e vendo e tentando entender o que está de errado, né? O que está errado em nossa vida. Chegamos a pensar que Deus se esqueceu de nós. Parece que as nossas orações não surtem mais efeito, não obtemos resposta em relação ao sofrimento que temos vivido, né? E ainda, dependendo do tempo em que esse sofrimento está, passamos a achar que Deus nos rejeitou. Isso tudo pode ser agravado e piorar muito se ainda nós deixarmos que a ansiedade, a desconfiança, o medo, o pessimismo se unir contra nós e em favor de nosso adversário. É o que agrava muitas vezes. Nós estamos muitas vezes muito ansiosos. O texto tem um texto bíblico que diz para que nós não andamos ansiosos por coisa alguma, mas nós muitas vezes acabamos nos deixando levar pelas situações. O pessimismo, a desconfiança, o medo, né? Isso faz com que agrave todas essas dificuldades que vivemos no dia a dia. O que acontece é que por muitas vezes nós mesmos nos tornamos pessoas queixosas e amargas em relação ao que acontece na nossa vida, reclamamos de tudo à nossa volta. E muitos assim, infelizmente muitos têm isso como um estilo de vida, né? Faz isso de uma forma muito natural. É claro que pessoas assim, elas são pessoas que sugam a energia daqueles que estão próximos, né? Porque desanimam, porque assim não estão ali para somar, para poder ajudar. E acabam fazendo com que a coisa piore mais ainda. E muitas vezes nós mesmos somos essas pessoas que fazem esse tipo de coisa. E por mais amargo que seja admitir, nós somos culpados da maioria dos nossos dissabores da vida, viu? Não são os outros, não, somos nós mesmos, porque nós somos reflexos das nossas escolhas. Nós vivenciamos as consequências das nossas decisões, que em conjunto ao nosso estilo de vida, né, como nós vivemos a vida, ou mesmo ao nosso temperamento, acaba se tornando nosso próprio inimigo. Eu, inimigo de mim mesmo. Nesse contexto que lemos, com base nas contestações feitas pelos salmistas, nós vemos que ele vivia um dilema, que não era diferente do que vivemos em dias atuais em relação às certezas da vida. Veja, ele estava com um problema que não importa aqui se era por algum, por ele ou por outro, eu digo que a maioria dos nossos problemas são causados por nós mesmos. Mas às vezes existem coisas que somos reflexo de uma consequência de algo que alguém faz para nós, né?
Ele aqui estava vivendo num dilema, né? E esse dilema dava uma incerteza, né, da relação, da vida do que ele estava vivendo ali em sua vida, né? E, e o que é interessante é que ele estava como alguém com o coração aflito pelo momento em que vivia, experimentando suas dores humanas, estava com a alma em conflito em meio à crise que se estabeleceu, e sem perspectiva, ele acabou sentindo-se rejeitado. É como diz lá o texto. Se nós lemos no versículo 2, está assim: Pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Essas palavras não são de alguém que está desesperado, mas de alguém que ainda tem confiança em Deus, né? Pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Ele ainda tem uma confiança em Deus. Mas a sua fala é de alguém que, mesmo que se sentindo rejeitado, pede ajuda àquele a quem o rejeitou, né? Aquele quem ele pensa ter rejeitado. Porque no fundo ele sabe que ele não é rejeitado, pois Deus não rejeita a ninguém. O seu grito é de quem por um momento perdeu a visão, perdeu a perspectiva, perdeu o sonho, mas em meio àquela situação pede a Deus para enviar a luz e a verdade para ser guiado por ela. Essa expressão é de alguém que sabe que toda alegria que não tem Deus como fonte essencial é vazia. Se na sua alegria, se na sua vida não tiver Deus, ela torna-se vazia. As coisas prazerosas que são prazerosas momentâneas, elas logo se perdem. Mas com Deus, a alegria ela é prolongada, ela é constante, né? Não é só pontual. E aí no Salmo 43, que nós estamos lendo no versículo 3 e 4, está assim: Envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao teu altar, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Aqui, nós lemos aqui, nessa oração, que a luz e a verdade, quando colocadas lado a lado, elas estão referindo-se à instrução de Deus para o seu povo. O salmista estava pedindo a direção, a fim de que pudesse mais uma vez estar na presença de Deus, representada, como ele mesmo diz aqui, pelo santo monte, pelo lugar onde habitas, ou em algumas traduções, pelo tabernáculo, e pelo altar de Deus. Na experiência bíblica do Antigo Testamento, o monte é o lugar da presença de Deus, porque é onde ele se revela e é onde está o seu templo, o Templo de Jerusalém. No entanto, monte para nós simboliza a presença. E hoje não precisamos subir ao monte para buscar a presença de Deus, como se Deus tivesse preferência por este ou por aquele lugar. Não precisamos de um monte, porque lá no Monte do Calvário, Deus se revelou plenamente amoroso em Jesus Cristo. Não precisamos de altares no sentido do Antigo Testamento, porque Jesus foi sacrificado em nosso lugar no altar erguido em forma de cruz, lá no Calvário. E quanto aos tabernáculos, né? Deus não habita em templos humanos, feitos por mãos humanas. Deus habita nos corações daqueles que o recebem. Deus não se revela apenas no monte, porque ele se revela onde é lembrado por 2 ou 3, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou. Ele se revela assim. Pode ser num monte, num vale, numa estrada empoeirada, num templo, na praça, na praia iluminada, não importa, em qualquer lugar, né? Deus se revela. O salmista vagueava e pranteava por causa das perdas sofridas, mas não tirava os olhos do monte onde Deus estava. Mesmo sofrendo, não podemos tirar os olhos de Deus. É Ele quem pode nos ensinar a conviver com a adversidade da vida e nos dar a direção que cada um de nós devemos seguir. Na visão do salmista, para ele se encontrar com Deus era preciso subir ao monte, porque ali era o lugar da presença de Deus. Hoje, para nós, esse ato é apenas um símbolo de referência espiritual. Então, suba ao monte de Deus, isto é, não se curve diante da situação. Olhe para cima e não para baixo. Olhe para a luz e não para a escuridão. Não se curve aos padrões que o rodeiam. Olhe para os padrões elevados de Deus, para as possibilidades elevadas da vida de quem tem Deus. Suba o monte, mesmo que todos ao seu redor prefiram descê-lo. Lembre-se que mesmo visitado pela enfermidade, ou pela perversidade, ou perda, não significa que você foi rejeitado por Deus. Mesmo ainda que alguma coisa nos acometa, mesmo que algum mal chegue até nós, isso não significa que fomos rejeitados por Deus. Reconheça que a vida é feita de notícias boas e ruins,
capaz de nos deixar com o coração dividido, como estava ali o salmista. Nossa necessidade é a mesma do salmista, buscar a presença de Deus e viver nessa presença. A alegria da presença de Deus está dada. Busque-a, continue a buscá-la. Vamos buscar ao Senhor todo o tempo, conhecer ao Senhor todo o tempo, prosseguir em conhecer ao Senhor a cada dia. E que a nossa vida seja o altar de adoração a Deus para recebermos o perdão por qualquer decisão errada que tomamos, para que voltemos a experimentar a paz. E aí aqui é paz para com Deus e paz para consigo. Tirar aquela aflição do coração. Que o nosso temperamento seja transformado, mesmo que pouco a pouco, mas possamos ser moldados, mudados, melhorados pelo Senhor, né? Por cada experiência vivida na presença de Deus. Que a escuridão e as trevas que rondam nossas vidas sejam aplacadas pela luz e a verdade de Deus, a fim de iluminar o caminho que precisamos seguir, né? Então, que a escuridão e as trevas que rondam a nossa vida sejam aplacadas pela luz e a verdade de Deus, a fim de iluminar o caminho que precisamos seguir. Mesmo que depois de ter ouvido isso, né, que Deus nunca nos rejeita, ainda esteja difícil enfrentar qualquer dificuldade que você esteja passando na sua vida, continue confiando em Deus. Se o abatimento persistir, faça como o salmista, reafirme essa mensagem de esperança para a sua própria alma. Nós vemos aqui no versículo 5 que ele termina dizendo: por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Salmo 43, versículo 5. Aqui ele fala consigo mesmo. Veja, na tentativa de trazer o conforto e segurança para a sua própria alma. E como resposta a essa própria pergunta, ele literalmente ordena-se: espera em Deus. Esperar em Deus significa que durante os tempos de crise devemos confiar que Ele irá responder às nossas orações, abrirá nossos olhos, nos mostrará o caminho a seguir. O conflito interno que o salmista vivia é porque ele percebia não haver motivos para ele estar deprimido, pois tinha certeza de que Deus era o seu socorro e fortaleza. O fato dele reafirmar para si mostra a dificuldade de internalizar essa verdade pelo momento que vivia. E quantas vezes nós temos essa dificuldade, né, de observar e olhar, olha, Deus é conosco, Deus está conosco, né, onde quer que andar, onde quer que nós formos, nós cremos assim. Deus estará conosco todos os dias da nossa vida, até o último dia da nossa vida. Nós precisamos ter essa certeza, nós precisamos reafirmar isso. E mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo nos momentos de crise, onde enfrentamos tantas coisas no nosso dia a dia, tantos problemas que vêm para nós resolvermos, que nossa esperança esteja em Deus, que a nossa alegria esteja em Deus, que nós possamos crer e confiar que o Senhor é o que nós temos de melhor, né, para a nossa vida. Não há outro como o Senhor. O Senhor é único e Ele é preciso que nós tenhamos essa verdade conosco. Nós recorremos a Deus, nós temos a quem recorrer. Nós temos uma torre forte em dias de luta, nós temos, né, uma fortaleza, nós temos alguém que possamos crer e confiar, nós podemos ter a certeza de que Ele estará conosco, nos ajudando, e pedir para que a luz e a verdade do Senhor abram o caminho, nos mostre a verdade e que o Espírito Santo de Deus nos envolva e nos transforme, nos ajude a enxergar além das circunstâncias, porque afinal de contas nós não vivemos por circunstâncias, nós vivemos por fé e não por vista. Ainda que os nossos olhos não consigam enxergar o socorro, ainda que os nossos olhos não consigam enxergar a transformação, ainda que os nossos olhos não consigam enxergar o que está além, que nós possamos crer, porque o Senhor é o melhor que temos nessa terra. Amém, meus amados? Sem Deus, não há nada feito. É isso que eu queria deixar para você nesse dia. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Fique com Deus, na paz do Senhor.